Bom, gente, meu nome é Pedro, eu faço engenharia civil na Faculdade Newton Paiva. E hoje, conforme solicitado pela minha professora Thelma, que aplica cálculo 3, cálculo de várias variáveis, ela solicitou que fizéssemos um vídeo onde explicássemos a teoria da integral. Bom, quando pensamos em integral, nós logo podemos pensar em área. Nosso ensino médio, antigamente, quando eu pensava em área, eu sempre pensava na fórmula que eu ia utilizar. Então, se era um quadrado, lado vezes lado, se era um retângulo, base vezes altura, se era um triângulo, enfim, quando fosse uma forma, já pensava em uma forma geométrica. Entretanto, quando estamos no cálculo e vemos a integral, nós devemos pensar que iremos sim descobrir uma área. Entretanto, iremos descobrir uma área em uma curva do plano. Então, a integral ela vai me ajudar a descobrir essa área e essa área. Bom, para descobrir essa área, por exemplo, nós podemos pensar da seguinte maneira. Por que não fazer um retângulo? Fazendo um retângulo, eu consigo achar a área do retângulo e assim achar a área dessa área. Vamos lá. Posso fazer um retângulo aqui, outro retângulo aqui e outro retângulo aqui, por exemplo. Bom, feitos os retângulos, eu tendo a minha base, minha altura, posso descobrir a área desses e assim achar a área do meu plano. Mas eu não vou conseguir ter exatidão na minha resposta. Por quê? Ao calcular a área desse retângulo aqui, por exemplo, eu consigo sim achar a área de parte dessa outra área que eu estou procurando. Então, como assim? Para não ficar muito confuso. Achei a área desse retângulo. Beleza. A área que eu quero é essa área da minha curva. Então, quando eu acho a área desse retângulo, eu tenho essa área que é excedente. Então, ela não faz parte da área que eu necessito. Quando eu faço a área desse outro retângulo, eu também tenho essa outra área. E assim com todos os retângulos que eu for estudar. Então, o que eu posso fazer? Diminuir um pouco esse retângulo, para poder ter uma precisão maior. Então, diminuir um pouco esse retângulo, um pouco esse retângulo, um pouco esse retângulo. Vou fazer até mais retângulos que o outro. Bom, da mesma forma, vou achar a área desses retângulos e depois somar para poder descobrir a área total. Só que mesmo, descobrindo a área desse retângulo, eu tenho essa área que é excedente, essa outra área excedente, essa outra excedente. Então, assim, eu não posso... eu não consigo, por meio desses retângulos, descobrir a área da nossa curva. Então, assim, por meio dos retângulos, eu poderia descobrir da seguinte maneira, fazendo retângulos tão pequenos que ficariam do tamanho de uma linha. Então, assim, vamos pensar que, fazendo apenas uma analogia, que todos esses retângulos aqui, que todas essas linhas fossem retângulos. Desculpa. Que todas essas linhas fossem retângulos. Então, assim, ao descobrir a área dessas linhas, por exemplo, e somadas, eu poderia e conseguiria achar a área da minha curva. Então, ficando da seguinte maneira, que a nossa área seria igual ao somatório das áreas dos nossos retângulos quando o número dos nossos retângulos tendessem a infinito. Entretanto, se você analisar, você consegue perceber que desse modo não seria um modo muito viável de estar utilizando, pois você teria infinitos retângulos
e para achar a área desses infinitos retângulos e só assim descobrir a área da nossa curva. Bom, pensando nisso, foi criada a integral. A integral ela é dada pelo seguinte símbolo. Este símbolo representa uma integral. Isso parece uma cobrinha mesmo. Então a integral ela é dada da seguinte maneira. Nós temos dentro da integral uma função de uma variável. E essa função sempre vai vir acompanhada de um d. Sempre vai vir, perdão, multiplicada a um d, que é acompanhada da sua variável. Então, assim, se aqui, por exemplo, fosse um f de y, um f de z, por exemplo, a minha função dentro da integral, ela viria acompanhada de um dz. Então, novamente, se fosse um f de z, a minha função da integral estaria acompanhada de um dz. Então, o d sempre indica uma integral. Sempre que você vê símbolo, uma função e o d, é certeza que é uma integral. E a minha integral, ela pode ser definida ou indefinida. Quando ela é indefinida, ela não possui limites. E quando ela é definida, ela possui limites a e b. Nós chamamos o a e o b de limites de integração. Enfim, sintetizando o nosso entendimento hoje, nós precisamos, quando nós temos uma integral, nós vamos calcular uma área. Essa área será a área da curva de um plano. A nossa função, se a nossa integral for definida, ela irá possuir limites a e b. Se ela não for definida, for indefinida, ela não irá possuir limites. E mediante essa teoria, nós podemos e conseguimos calcular com exatidão e com uma aproximação da nossa real área da nossa curva. Bom, gente, por hora é isso. O conceito mesmo de integral, para que possa ficar claro, é descobrir uma área de uma curva em um plano.